Bom dia. Bom dia, Lívia. Bom dia, Anderson. Bom dia, Madu. Bom dia, Anderson. Bom dia, João. João, foi você que perguntou ontem sobre uma questão da prova? Foi. Foi, né? Você deu conta de fazer? Eu vi na atividade depois. Você viu? Eu acho que você estava achando era razão, não era? Por isso estava dando errado? Era no começo, eu achei que era razão, depois que eu vi que Eu não era. imaginei. A hora que ela mandou para mim, eu falei para ela, eu falei, olha, a questão não está errada, ele deve estar encontrando a razão, e a razão não estava lá mesmo, que ele não pediu a razão. Você viu lá? Que ele estava pedindo era o segundo termo, né? Era. Ah, não, é porque a hora que ela me mandou a questão, eu falei, eu vou olhar para ver se está errado, né? Porque pode ser que acontece mesmo, às vezes tem gente que tá pedindo alguma coisa, mas eu vi que ela não estava. Aí eu até falei para ela, ele deve estar confundindo, ele deve estar encontrando é a razão e lá tá pedindo o segundo termo. Mas você viu que estava certa, né? Aham, eu olhei depois na atividade. Não, beleza, então. Gente, é o seguinte. Nessa semana aqui, nós vamos ver agora a soma dos termos de uma PG. A soma dos termos de uma PG, ela começa na página 24. Depois, se você quiser dar uma olhadinha, módulo 9, capítulo 27, página 24. É porque, assim, eu costumo colocar ela numa outra folha, os exercícios que é mais importante, para até, assim, espaço para a gente resolver, que às vezes no livro é tão pequeno o espaço, não dá para fazer, aí eu coloco ela aqui, mas eu quero só, antes de começar a falar sobre os exercícios, quero mostrar um negócio para vocês aqui, fazer a introdução com vocês aqui primeiro, tá? Deixa eu só colocar aqui que você vai compreender legal o que eu tô querendo falar. É o seguinte, faz de conta que nós temos uma progressão geométrica. Vou escrever uma qualquer aqui, tá? Vou escrever essa aqui, ó. 6, 18, 54, 162. Acho que tá bom até aí. Sabe por que eu posso afirmar que essa sequência aqui, ela é uma progressão geométrica? Porque a razão dela é 3, ó. A razão a gente encontra fazendo o quê? Pegando o segundo e dividindo pelo primeiro. Então, quando você divide 6 por 3, por 2, dá 3. Aí você vai multiplicando, ó. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. 18 vezes 3, 54. Vezes 3, 162. Beleza. Como essa PG aqui só tem 5 termos, se eu pedisse para você calcular a soma de todos os termos aqui, a soma, ó, eu quero que você venha aqui e soma tudo. Aí você ia pegar 2 mais 6, que dá 8, mais 18, que dá 26, mais 54, dá 70, mais 162, você ia somar um por um e ia pôr o resultado aqui. Nesse caso, como são só 5 termos, dá para você fazer dessa forma. Mas faz de conta que você tem uma PG de 20 termos, por exemplo. E se estiver pedindo para você fazer a soma de todos os termos, você pegar um por um, você pode demorar, né? Por isso que existe uma fórmula, que é essa aqui, ó. A1, que multiplica, abre parênteses, Q elevado a N menos 1. O menos 1 agora é embaixo, viu? Cuidado para não confundir, porque do termo geral, o N menos 1 é lá em cima. Agora que é só Q elevado a N, o menos 1 ele é embaixo. Dividido por Q menos 1. Tá? Essa aqui é a fórmula que você pode usar para somar todos os termos de uma PG.
Se você pegar a calculadora e fazer a soma aí, ó, 18 vai dar 242. Tudo isso aqui, ó. Essa soma aqui, ó. Fui somando um por um, tá? 242. Beleza. Se você for fazer pela fórmula, aí você vai colocar SN, que é a soma de todos os termos. Você vai pegar o primeiro termo, que é 2, ó, 2. Vai multiplicar, vai abrir o parênteses. Q vai ser 3. Então, você vai pegar 3. Elevado a 5, tá vendo? São 5 termos. 3 elevado a 5, menos 1. Você vai resolver lá, primeiro lá em cima, e vai dividir por Q menos 1, que é 3 menos 1. Ó. Então, quando você faz aqui essa continha, 3 menos 1 é 2. Você pode vir aqui e já cortar esse 2 aqui com esse aqui, ó. Porque é multiplicação. Aí sobrou 3 elevado a 5, que é 243. Pode fazer 3 vezes 3 e você vai ver. Vai ser 243 menos 1. Tá vendo? Então, você vai ter uma soma de 242. Esse aí você fez usando a fórmula, ó. Usando a fórmula da soma da PG, que é essa daqui. Se você quiser fazer também somando um por um, fica à vontade. O que eu quero que você compreenda é que para você fazer a soma, você precisa de ter o primeiro termo, você precisa de ter o número de termos e você precisa de ter a razão. Se você tem o primeiro termo, a razão e a quantidade de termos, você já usa a fórmula da soma. Pode acontecer em alguns casos de você não ter o número de termos. Aí você vai ter que usar a fórmula do termo geral para encontrar o número de termos primeiramente, para depois fazer a soma. Tá? É uma opção que você tem. Ou usar a fórmula, ou escrever todos os termos e somar um a um. Isso aí, aí você fala, professor, o que eu quero saber de somar termos de uma PG? Bem, pode aparecer alguns exercícios aplicados aqui. Deixa eu mostrar para você aqui. Que você vai ter que fazer isso, né? E usando a fórmula vai facilitar. Olha aqui, ó. Coloquei a fórmula aqui até de vermelho para ficar mais destacado para você ver, ó. A fórmula para obter a soma dos n elementos de uma PG finita é isso aqui. Depois a gente vai ver a soma de uma PG infinita. Você pode falar, professor, mas como que a gente soma uma PG se ela não tem fim? Vou mostrar para você. Aí a gente vai ter que usar um pouquinho... a gente, na verdade, não vai achar o valor exato, mas a gente vai achar o valor que ela mais se aproxima, tá? Mas isso é mais para frente um pouquinho. Vamos ver primeiro a finita para a gente não confundir. Nesse exemplo número 1 que está aqui, olha só para você ver o que o exercício falou para você fazer. Ele diz assim: dê a soma dos termos da seguinte PG. Bem, a PG começa aqui com 7, 14, 28. Aí tem uma reticências, quer dizer que existe números aqui ainda. E chegou no último, que é 3.584. Bem, você pode pensar assim, professor, para calcular a soma, que está aqui de vermelho, eu preciso do A1. Beleza, o A1 eu tenho. O A1 aqui é 7. Eu preciso da razão. Beleza, a razão aqui é 2, porque você divide 14 por 7. Eu preciso do número de termos, eu não tenho. Professor, são 4 termos. Não, não são 4. Tem uma reticências aqui, ó, que tem mais números aqui, até chegar no 3.584, tem mais números. Então, eu preciso saber quantos termos, primeiramente, tem essa PG. Essa é a sua primeira conta. Então, para você calcular o número de termos de uma PG, aí você já vai ter que ir naquela fórmula do termo geral. Ó, AN, é nessa fórmula aqui, ó, A1, que multiplica Q elevado a N menos 1. Essa fórmula aqui é a fórmula que a gente estava usando antes da soma.
essa fórmula é a que determina como tem como calcular a razão, o número de termos, o primeiro termo ou o último termo. Para a gente chegar na fórmula da soma, ó, aqui está faltando informações para a gente calcular a soma. Então, você vai ter que ir lá, primeiramente, calcular quantos termos que tem para você jogar nessa fórmula aqui. Agora, se você não quiser usar a fórmula do termo geral, essa que eu acabei de colocar aqui, não precisa. Você pode ir escrevendo a sua PG até chegar no 3.548. Aí depois você conta quantos termos que deu, né? É uma opção, aí você pode calcular assim. Então, eu estou te dando algumas opções, porque às vezes lá na hora que você vai fazer, às vezes você não está com paciência de usar a fórmula e você quer escrever, aí você pode escrever. Tá? Igual aqui, só para você ter uma ideia. Aqui é 28. Como a razão eu sei que é 2, que está sendo multiplicado por 2, então 56, 112, 224, 448, você vai multiplicando, vai chegar um momento que você vai chegar no 3.584, quando você for multiplicando de 2 em 2. Quando chegar, você vai parar e vai contar quantos termos tem. Aí você já calculou o N, aí você não precisa usar a fórmula, tá bom? Mas eu não sei se eu vou demorar muito aqui para escrever, não sei quantos termos são, então é possível calcular ela assim, ó. A N, no caso aqui, deixa eu passar um traço aqui, para você saber que a gente vai fazer uma, para depois a gente voltar lá na outra, tá? Então aqui, ó, o AN, você vai colocar, que é o último termo, 3.584. Esse aqui é o último termo da sequência. O seu primeiro termo é 7. A sua razão é 2, olha aqui, ó. Por que que a razão é 2? Porque a razão é o segundo dividido pelo primeiro. Então, vai ficar 2 elevado a n menos 1. Cuidado para você não multiplicar 7 vezes 2. Não pode, porque o 2 é uma potência e ela tem que ser resolvida para ser multiplicada por 7. Então, nesse caso, você vai ter que passar esse 7 aqui para baixo. Então, você vai ter 3.584 dividido por 7 igual a 2 elevado a n menos 1. Isso aqui agora virou uma equação exponencial. Porque quando você dividir isso aqui, vai dar 500... Deixa eu já colocar no primeiro membro aqui, para a gente ganhar espaço. Então, vai ficar 2 elevado a n menos 1 igual a 512. É a divisão de 3.584 por 7. O 512, quando você fatora ele, porque aqui agora você tem que usar a fatoração, você vai encontrar 2 elevado a 9. Pode fatorar ele para você ver. Aí você sabe que quando fica igual, agora a gente pode cancelar. Essa matéria de primeiro ano, viu, gente? Chamado de equação exponencial. Aí você vai fazer a continha com o que sobrou. N menos 1 para dar 9. O N tem que ser 10. Ou seja, se eu for começar a escrever esses termos dessa progressão, quando chegar no 3.584, vai dar 10 termos, tá? Então, eu encontrei o N. Agora sim, eu consigo calcular a soma dos termos dessa PG. Então, aqui, ó, eu vou colocar aqui S, vou pôr 10, só para você saber que a gente está calculando a soma dos 10 termos. Aí você vai pegar o A1, que é 7, ó, vai multiplicar Q elevado a N. O Q é quanto mesmo? Não é 2? Então, vai ser 2 elevado a N, que é 10, que eu acabei de achar, menos 1. Dividido. Como o Q é 2, pessoal, 2 menos 1 é 1, mas eu vou colocar, tá? Não vai alterar nada aqui embaixo.
Então, a conta que você vai ter que fazer aqui, na verdade, é essa daqui, ó. 2 elevado a 10 dá 1024, menos 1 dá 1023. Então, você vai ter que fazer 7 vezes 1023, que é o valor da soma. Aí você vai encontrar 7.161. Só multiplica aí para ver se essa continha minha deu certo. Mas eu acho que está certo. 7.161. Aí você fala assim, professor, eu prefiro escrever toda a progressão e somar um por um. Não tem problema, não. Se você chegar nesse 7.161, é isso que é o importante, tá? Então, nesse caso, você teve que calcular primeiramente o número de termos para você conseguir calcular a soma. Então, a soma precisa do primeiro, precisa da razão e precisa da quantidade de termos. Se eu tenho o primeiro termo, se eu tenho a razão e se eu tenho a quantidade de termos, é possível calcular a soma dos termos dessa progressão. Beleza? Então, aquela fórmula do termo geral lá, ela não ficou para trás, tá, gente? Não ficou para trás. Toma cuidado que às vezes vai ter exercício que a gente vai precisar de fazer e de usar esse tipo de cálculo. Nesse aqui, por exemplo, não tem necessidade. Sabe por quê? Porque na fórmula da soma dos termos, você precisa do primeiro, do A1. Aí depois que você tem um A1, você vai abrir um parênteses, você vai precisar da razão. Aí você vai elevar a n, que é o número de termos, menos 1, agora é aqui embaixo, e vai dividir por Q menos 1. Então, aqui seria a fórmula da soma, tá? Agora, vamos ver se a gente tem isso aqui nessa informação no exemplo 2. Ó, se eu tiver, beleza. Se não tiver, eu vou ter que calcular usando a outra fórmula, né? O que tiver faltando eu vou encontrar e aí eu vou calcular. Então, vamos lá. Determine a soma dos 12. Ah, então aqui, ó, ele já deu o valor de N. Ele está falando o quê? Que essa PG aqui, ela tem 12 termos. Da progressão, então essa não precisa calcular nada, gente. Na outra fórmula, é direto nessa aqui, ó. Então vai ficar S12, a soma dos 12 termos, será o A1, que vai ser 2, que multiplica, eu vou abrir um parêntese aqui, Q elevado a N. Vamos ver quanto que é o Q, ó. 8 dividido por 2, dá 4, né? 4 elevado a 12, menos 1, dividido por Q menos 1. Se o Q vale 4, então aqui vai ficar 4 menos 1. Ó. Beleza? Então, é essa conta toda que você vai fazer aí mesmo, ó. Então, a soma, por isso que deu esse número grandão aqui, ó. A soma dos 12 primeiros termos, seria interessante você fazer assim, ó. 2 vezes. Quando você faz 4 elevado a 12, deixa eu colocar aqui para você ver. 4 elevado a 12 vai dar esse número grandão aqui, ó. 16. Mas você pode fazer ele direto, tá? Só tô querendo mostrar para você quanto que dá, ó. 777, 216. 216. Dá isso aqui, quando você faz 4 elevado a 12. Menos 1. Em vez de dar aqui 216, vai virar 215, né? Dividido isso aqui tudo por 3. Tá? Então, você vai pegar lá, ó. 2 vezes 16.777.215 dividido por 3. Aí você vai encontrar esse número aqui, ó. 11.200.000
11 milhões, 184 mil, 184 mil e 810. Provavelmente, quando a gente trabalha com isso aqui em sala de aula, onde você tem que deixar essa conta, dependendo da prova, a gente deixa o aluno usar a calculadora, tá? Principalmente na PG, porque você trabalha com um número muito grande, tá? Então, é isso aqui a soma dos 12 primeiros elementos dessa progressão. Se você for fazer de 1 a 1, você vai escrever 12 números, sempre usando a razão 4, 128 vezes 4, vezes 4, vezes 4, e depois somar tudo de uma vez. Chega nessa resposta também. Beleza? Não esqueça aqui que é o grande problema, ó. Na fórmula do termo geral, o n-1 aparece em cima. Na fórmula da soma, é só o n que é em cima, tá? O 1 é embaixo. Cuidado para você não confundir. Beleza? Agora vamos ver algum tipo de exercício aqui aplicado. Vamos ver uma historinha aqui para a gente ver se a gente consegue fazer. Que quando envolve algum tipo de exercício que conta uma história, às vezes a gente fica na dúvida, fala assim, e agora já complicou. Mas é bem simples, quer ver? Só juntar eles aqui, para eles não ficar muito longe. Vamos nesse aqui. Ó, tá escrito assim, um tipo de bactéria divide-se em 2 a cada hora. Após 12 horas, qual será o número de bactérias? Então, peraí. Vamos pensar aqui. Ó, começou aqui com uma. Cada bactéria vai dividir em 2. Então, na segunda hora, já vai ter 2. Porque essa aqui virou 2. Na outra hora, vai ter o quê? 4. Porque cada uma dessa aqui vai virar 2, ó. Vira 4. Então, aqui você já tem uma progressão, ó. 1, 2, 4. Depois vai ser o quê? Cada uma dessa aqui vira 2. Não vai ser 8? Depois, 16. Depois, 32. E aí vai, ó. 64. 128. 128. Essa eu vou escrever só para você ver. Tô indo sempre dobrando, porque pelo que está escrito aqui é assim, ó. Um tipo de bactéria divide-se em 2 a cada hora. Então, a hora vai passando, né? Ela vai dividindo em 2. 256, ó. 256. 512. 1024. 1024. Eu acho que já vai deu 12 aqui. Peraí, gente. Já avisou aqui que tá acabando, mas peraí. 1024. Vamos ver se esse aqui dá mais uma vez. 2048. Vamos contar aí, ver se tá faltando. 3, 6, 9, 12. Aqui, ó. O que falou? 12 horas, ó. Então, você pode ver aí que tem 12. Do 1 até o 2048, deu as 12 O horas. Anderson, mas ela se divide em 2 a cada hora, então Pois é, começa a uai. contar após 2 horas, não no 1 Não, e 2, né? não. Na primeira hora tem uma, ó. Na Mas primeira não é em hora só 2 a uma. cada hora? Sim, do primeiro para a segunda hora dividiu em 2. Começou com uma. Não, Começou com mas uma. A ia cada começar hora tipo que foi do 0 passando. hora em teoria, não? Não, aqui, mas tem que ter o início, né, Luiz? Uai, Começa com então, uma. por isso que eu tô falando no início, no 0 hora, tipo, agora. Não, Aí depois de uma mas hora vira 2. não, mas peraí. Na primeira hora, de meio-dia até 1 hora, tem uma. De 1 hora até 2 horas, já foi 2. De 2 horas até 3 horas, já foi 4. Na primeira hora, ele tem que ter a quantidade de bactéria lá para ela dobrar, ué.
Na primeira hora. De meio-dia a 1 hora. Vamos pegar, de meio-dia até 1. De 10 às 11 da manhã. Tem uma bactéria lá. De 11 da manhã até as 2 já é a segunda hora. Aí dobrou. Tá certo, então, Anderson. Entendeu? Na primeira hora ela tem que ter. Eu não posso colocar aqui no momento 0. Não. Na primeira hora. No período de 1 hora tem uma bactéria. Na segunda hora, dobrou. Terceira hora, quarta, quinta, sexta e assim por diante. Tá certo. Até chegar Obrigado, aqui Anderson. à 12ª hora. Tranquilo. Valeu, Anderson. Beleza? Aí você pode somar se quiser, ó, 1 por 1. Mas se você não quiser somar, não precisaria nem ter escrito tudo. Era só você vir aqui na fórmula da soma. O que diz a fórmula da soma? Você pega o A1, multiplica por Q elevado a N menos 1, dividido por Q menos 1. Porque o exercício falou assim, ó. Qual será o número de bactérias? Ou seja, ele não está pedindo o número de bactérias na 12ª hora, ele não pediu isso. Ele pediu assim, qual foi o número de bactérias em 12 horas? Ou seja, não é a soma de tudo? Na primeira hora tinha 1 bactérias, na segunda hora tinha 2, na terceira hora tinha 4, na quarta hora tinha 8. Ele quer saber qual o número de bactérias, ou seja, em 12 horas, qual foi o total de bactérias? Não é a soma que ele está querendo? É só você fazer essa soma aí. Entenda, para você calcular a soma escrevendo a progressão, aí você tem que escrever tudo e somar. Se você usar a soma pela fórmula, não precisa escrever tudo. Só você pegar o primeiro termo, que é 1, multiplicar pela razão, que é 2, você vai elevar a 12, menos 1, e vai dividir por Q menos 1, que vai ser 2 menos 1. Aí, ó. Desse jeito aqui você acha a soma. Tá? Você pode cancelar esse aqui, ó. Esse 1 com esse 1 aqui. E fazer 2 elevado a 12 menos 1. 2 elevado a 12 é 4.096. Menos 1, 4.095. Então, em 12 horas vai ter 4.095 bactérias. Entendido? Para calcular escrevendo, demora um pouquinho. Você tem que escrever tudo. Para calcular na fórmula, não precisa escrever tudo. Só pega o primeiro, a razão e o número de termos e joga aqui. Aí fica seu critério, como você quer fazer. Tá certo? Então, vou parar por aqui, que o nosso tempo já está acabando, pessoal. Aí, na sexta-feira, a gente termina de fazer isso aí. Beleza? Tranquilo? Vou começar o outro, porque não vai dar tempo. E os outros também são de exercício aplicado, assim, onde a gente tem que pensar um pouquinho, ler, para a gente fazer. Valeu? Então, valeu, gente. Obrigado de novo pela presença de Obrigada, vocês. Anderson. Valeu, Anderson. Valeu. Boa semana. Até sexta-feira, gente. Até. Valeu. Até mais.